Capítulo 1415, a etapa final, parte 1. As almas que lhe convocou não pertenciam a pessoas mortas há muito tempo, como de costume. Eles eram os espíritos daqueles que Shedros sacrificou para se transformar em dragão. Eles não conseguiram possuir nenhum cadáver além do seu próprio. Isso aumentou sua força e fúria além do que Lilith já havia conseguido antes. À medida que a escuridão que animava as almas corroía os corpos, também os fortalecia, restaurando uma parte dos seus poderes originais. Naquele momento, apesar de estar coberta de feridas, Scarlet encontrou forças para amaldiçoar Lilith através do elo mental que ela nunca havia quebrado. O que é que você fez? Você não produz mortos-vivos, mas abominações menores. Sem um corpo, nenhuma cura pode trazer Cedra de volta. Eu não fiz nada. As almas agiram por vontade própria. Além disso, você realmente acha que eu poderia conjurar os demônios das trevas de alguém vivo? Você viu a sombra Hydra. O corpo ainda pode estar aqui, mas Cedra já estava morta antes de nossa chegada. Lilith respondeu. Scarlet desviou os olhos de Shedros por um segundo, reconhecendo no demônio Cedra as técnicas e feitiços que ela lhe ensinara. O dragão dourado não perdeu a abertura e bateu palmas enquanto ela estava no ar, esmagando-a como um inseto. A armadura adamante e a destreza física dos Corpicore permitiram que ela sobrevivesse. Então Shedros lançou um jato de chamas de origem violeta brilhante que a atingiu em cheio. Eu sinto muito. Scarlet chorou quando sua fúria e vontade de lutar a abandonaram. Eu falhei com você, Cedra. Eu falhei com todos vocês. Ela olhou para os demônios dos caídos, lamentando sua morte, embora não os conhecesse. Vocês eram apenas crianças perdidas com quem ninguém se importava. Inocentes que aceitaram ajuda de pessoas erradas por desespero. Seus pedidos de ajuda sempre caíram em ouvidos surdos, porque pessoas como eu estavam sempre ocupadas demais para ouvir. Vir aqui foi inútil. Mesmo que vençamos, as únicas vidas que poderemos salvar serão as nossas. Scarlet de repente sentiu-se calma. Seus olhos pararam de chorar e a vingança se tornou nada além de uma birra infantil para ela. Por favor, me perdoem, dragões menores. Não posso trazer você de volta, mas pelo menos posso garantir que o que aconteceu com você nunca acontecerá com outra pessoa. Scarlet olhou para Shedros enquanto a determinação substituía a raiva e Mogar atendeu ao seu chamado. O pilar dourado que cercava os Corpicore ficou branco conforme Scarlet evoluía mais uma vez. Sua aparência tornou-se a de sua forma proto-guardiã, mas sua altura na Cernilha era agora de 30 metros, 100 pés, e sua massa era real. Mogar deu a Scarlet tudo o que ela precisava, desde carne e sangue até a mana necessária para sustentar seu novo corpo majestoso. Venha, meu filho. Venha, Sekhmet, o guardião das crianças. Mogar disse enquanto olhava Baba Yaga nos olhos e lembrava-a do papel que ela havia recusado há milênios. A Mãe Vermelha chorou, emocionada pelo sacrifício pessoal de Scarlet e pelo arrependimento por não ter tido coragem suficiente para assumir o manto de guardiã. Em sua nova forma, Scarlet não sentia mais raiva, apenas pena das crianças mortas e de Shedros, que havia se rebaixado tanto a ponto de matar sua própria prole apenas para alcançar um poder tão mísero. Sinto pena de você, Shedros. Você era filho direto de Leigain, um dos mestres da luz mais poderosos que Mogar já viu e o progenitor de uma linhagem poderosa, mas nada foi suficiente para você. Ela disse. Em vez de confiar seus sonhos e conhecimentos a seus filhos para que eles pudessem subir onde você não poderia, você cortou suas asas. Você acumulou tudo que podia porque não suportava a ideia de ser superado. Você é um dos seres mais patéticos que já conheci, mas isso não significa que vou lhe dar uma morte misericordiosa. Meu primeiro ato como guardião será fazer de você um exemplo. Scarlet rugiu, fazendo o dragão bater contra a parede dos fundos apenas com a pressão do ar que sua voz produzia. Ela age de forma altiva e poderosa, mas a realidade é diferente. Shedros pensou. Ela ainda não se acostumou com esse corpo e poder. Quase não senti nenhum problema. Foi tudo latido e nenhuma mordida. Sua análise foi certeira.
Scarlet estava cheia de poder bruto que não tinha ideia de como usar. Infelizmente para ele, a situação deles agora havia sido revertida. Shedros escolheu a caverna por sua privacidade e porque seu enorme tamanho lhe daria uma enorme vantagem caso alguém os encontrasse. Agora, porém, entre seu corpo gigantesco e a forma ainda maior de Scarlet, não havia espaço para se esquivar ou agir com inteligência. Seria uma luta onde a força importaria acima de tudo e o Sekhmet teria o poder de um guardião. Parece que a maré mudou, irmãozinho Jakra precisou apenas de alguns golpes da garra do dragão e seus encantamentos para transformar os demônios dos derrotados em pedaços, parando seu ataque enquanto seus corpos se regeneravam. Eu tenho que te matar rapidamente antes. Infelizmente, antes já havia acontecido. Uma chuva repentina de feitiços de nível 1 de todos os 7 elementos interrompeu o dragão Esmeralda, dando aos demônios dos derrotados o segundo fôlego de que precisavam. Atacado por todos os lados, Jakra vacilou e Var cravou-se profundamente em sua carne. Meu pensamento exatamente. Lith disse quando sua massa começou a aumentar novamente e seus vórtices giraram mais rápido do que nunca, fazendo com que suas bordas finalmente se sobrepusessem. Os vórtices formaram esferas azuis brilhantes perfeitas, tornando-se núcleos auxiliares que permitiram que um núcleo de mana de Lith atingisse um nível violeta profundo. Para surpresa de todos, um pilar prateado veio de cima, enquanto um pilar preto veio de baixo, ambos engolfando Lith. No entanto, desta vez eles não se chocaram, mas se fundiram em um único pilar preto prateado. A sala que já estava cheia de energia mundial da tribulação de Scarlet agora transbordava dela e os demônios dos caídos mudaram mais uma vez, tornando-se demônios das chamas. Cada um deles tinha agora chamas negras saindo de seus corpos que continham o mesmo poder mágico de um pôr do sol final. Levante-se, meu filho. Levante-se, Tiamat, o pai de todos os demônios Mogar, disse enquanto as 3 forças vitais de Lith se fundiam em uma. Não havia impurezas para expulsar, apenas a necessidade de uma nova massa e de fortalecer sua carne, ossos e escamas além de seus limites anteriores. Chamas esmeraldas engolfaram o corpo de Lith quando ele começou a crescer e mudar. O pilar de luz alimentou a forma incompleta de Lith, protegendo durante todo o processo de evolução. Sua altura atingiu agora 20 metros, 66 pés. Seus chifres, caudas e asas atingiram a maturidade total. A asa esquerda do segundo conjunto estava coberta de penas pretas com veias vermelhas e o sexto olho, o olho amarelo da magia do ar, aberto. Capítulo 1416, a etapa final, parte 2. Os elementos começaram a fluir no sentido horário de um olho para outro. Do olho amarelo no lado esquerdo da testa ao vermelho, do olho vermelho ao prateado na bochecha. Depois, do prata ao laranja, do laranja ao preto e do preto ao azul. Assim que o círculo foi concluído, todos os elementos fluíram como um só para o 7º olho no meio da testa de Lith. A pálpebra vertical se abriu lentamente, dando a Jakra a impressão de estar observando uma lua esmeralda nascendo. Isso não muda nada. O dragão esmeralda voltou ao seu tamanho e forma originais, igualando a altura de Lith mais uma vez enquanto seu equipamento crescia de acordo, ajustando-se ao corpo do dragão como uma luva. Embora agora sua massa estivesse no mesmo nível, Lith havia perdido sua armadura e arma no processo. Tanto a armadura dos Kalevalkyr quanto a Var eram menores que os brinquedos para o corpo do Tiamat. Ele não tem experiência com esse tamanho nem controle sobre seus poderes. Evoluir para o núcleo violeta apenas aumentou a distância entre nós a meu favor. Ou foi o que Jakra pensou até que Lito atacou com um chute frontal que também incluiu seu feitiço de espírito de nível 4, explosão perfurante. Ao contrário do Tiamat, o dragão esmeralda não tinha proteção enquanto se transformava, deixando seu corpo completamente aberto. O chute e o pilar esmeralda fizeram Jakra voar para trás. Ele bateu contra a loucura de Artan, transformando-a em uma pilha de restos. Agora que o geyser de mana estava livre para ser capturado, Solos drenou dele cada gota de energia mundial. Ela recuperou a massa da torre e usou a fusão com Var e os Kalevalkyr para remodelar sua forma em um equipamento que Lito pudesse usar.
A espada que ele empunhava e a armadura que usava eram de um cinza opaco e sem brilho, mas transbordavam o poder de uma torre mágica. Obrigado por acreditar em mim mesmo quando tudo estava perdido, Solos Lee pensou enquanto deixava sua mana fluir livremente de seu núcleo, passando por seu ombro, braço, mão e até a espada de Solos. Aguarde os agradecimentos para mais tarde. Primeiro, temos que cuidar desse idiota. Receio que ele esteja sob o feitiço de escravo de Uriole, mas não temos o luxo de cuidar dele. Ela disse enquanto deixava a humana de Lit se fundir com seu hino dar a guerra. Acordado. Agora que consegui o núcleo violeta, não posso derrotar Jakra sem a sua ajuda, Lit respondeu. Só podemos fazer isso juntos. Eles pensaram em uníssono. Salaark estava certa quando disse que nenhuma pessoa poderia usar uma espada porque as armas nada mais são do que ferramentas. No entanto, Solos não era uma ferramenta. Ela era uma pessoa e a dona da torre que agora não era apenas parte de seu corpo, mas também parte da guerra. Lit e Solos eram um só, fazendo-os tecer involuntariamente seu primeiro feitiço de nível espada. O ar crepitava quando um sinistro brilho esmeralda envolvia Tovervar. A lâmina produziu um golpe que cortou o diamante de garra de dragão e a armadura assassino, abrindo um corte profundo no peito do dragão esmeralda. O que? Jakra e Trude disseram em uníssono enquanto ela transportava seu companheiro para um local seguro e desmoronava o espaço atrás deles para cobrir sua fuga. Enquanto isso, na outra metade da caverna, Shedrus não conseguiu se esquivar para salvar sua vida, literalmente. Lit e Jakra agora eram tão grandes que ocuparam o resto do espaço disponível, prendendo-o no lugar. As garras de Scarlet arrancaram um de seus olhos ao cruzarem seu rosto e peito, arrancando todas as escamas que encontraram. Um dragão era forte, mas um guardião era mais forte. Os truques de Sekhmet tinham agora o poder dos feitiços de nível 4 e seus feitiços espirituais alcançaram novos patamares. Scarlet cortou o braço direito de Shedrus e depois o esquerdo, devolvendo a aparência de Wyvern. Valeu a pena? Ela perguntou com uma voz estrondosa. Valeu a pena tirar todas aquelas vidas só para alimentar o seu ego? Nada restará de você, nem mesmo a memória. Vou me certificar disso. Scarlet usou seu feitiço espiritual de nível 5, Rugido Primordial, que atingiu o dragão dourado como um feitiço de nível guardião. As escamas de Shedrus se transformaram em gelo, enquanto os espinhos de luz e terra perfuravam seu corpo, cobrindo-o de rachaduras. As vibrações do ar quebraram Shedrus em pedaços e a escuridão transformou os pedaços em pó. Menos de um minuto se passou desde que Scarlet evoluiu para uma guardiã, mas a batalha já havia terminado. Vadion reapareceu logo depois, tossindo com a boca cheia de sangue devido a um ferimento profundo que ia do peito às costas, errando o coração por um fio de cabelo. Estou feliz em ver que você se saiu muito melhor do que eu. Ele disse enquanto usava o revigoramento para curar, agora que não precisava mais se preocupar com seus companheiros. Trude pode não ser uma desperta, mas ela é mais forte do que qualquer pessoa que já enfrentei. Ela pode usar o redemoinho da vida, ela tem uma habilidade física incomparável e seu equipamento está fora deste mundo. Ela me deixou viver de propósito, para não irritar Baba Yaga. Diga isso para alguém que se importa. Scarlet disse enquanto estremecia de dor. Tornar-se uma guardiã lhe deu mais do que apenas poder. Também criou um vínculo entre Sekhmet e Mogar, através do qual agora fluíam inúmeras informações. Durante a luta com Shedrus, o Pilar Branco protegeu a mente de Scarlet, mas agora que ele desapareceu, ela sentiu sua sanidade se esvaindo. Ela não poderia se importar menos com as queixas de Trude ou Vladion com ela. Tudo que ela queria era que aquela dor incapacitante parasse. Venha para minha casa, irmã Lerain disse através de um link mental. Seu espaço dimensional está isolado de Mogar e lhe dará a oportunidade de se ajustar à sua nova forma. Até o deserto de Salaark está deserto apenas no nome. Suas formas de vida também chamariam você, deixando você louco, a menos que você soubesse como bloqueá-las. Obrigado, velho lagarto, mas há algumas coisas que preciso fazer primeiro, ela respondeu enquanto se virava para o Tiamat.
Tenho que ir agora e não sei quando ou se voltarei ao reino Grifon. Confio Kala e Nick a você. Cuide deles como eu faria e leve-os para casa em segurança. Eu não preciso mais disso, então quero que você dê para Kala. Scarlett entregou os olhos de Menadion para Lith depois de remover sua marca deles. Você e eu vamos passar por momentos difíceis. Perdemos muito hoje e só o tempo dirá se nossos ganhos valem o preço que pagamos. Adeus. A Sekhmet deu um passo à frente e desapareceu através de um portão que a moveu para dentro dos biomas de Leigain. Lith teve que semicerrar os olhos para ver o minúsculo Piscine com borda dourada que agora estava em sua mão. Foda-me de lado. Essas foram as primeiras palavras que a recém-nascida Tiamat pronunciou. Ele tentou se moldar invocando seu lado humano, mas ele não estava mais lá. A esfera negra de seu lado abominável havia se transformado em um vazio elíptico, no centro do qual ardia uma grande e profunda estrela violeta. Incontáveis estrelas azuis menores o cercavam, e cada uma delas estava conectada às outras estrelas e ao espaço escuro ao seu redor pelo que parecia ser um grosso fio vermelho. Continua no próximo vídeo.